Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Carlos Miranda, futurista da Adoxy, e estou aqui para encerrar a websérie Estética 4.0 e a gente vai estar falando de um assunto extraordinário chamado inteligência artificial, e fico muito feliz de ter feito essa websérie onde a gente pôde pegar alguns conceitos da indústria 4.0 e colocarmos e inserirmos dentro da nossa realidade da estética, né? E espero ter me feito entendido, né, que a indústria 4.0 ela não impacta só as indústrias, ela impacta o cotidiano de todos nós, e nós temos que estar preparados para esse futuro que já escancarou a nossa porta e já se faz presente. E a inteligência artificial talvez seja hoje a maior dúvida e o maior, às vezes, temor que as pessoas podem ter. Será que a inteligência artificial vai substituir os humanos na forma de pensar, de agir, e vai roubar o nosso trabalho? Vai ainda num extremo se virar contra a gente? Hollywood teve as suas maneiras de nos apresentar uma visão sobre inteligência artificial que eu peço a vocês para que deixe isso em Hollywood e comece a pensar em como hoje a inteligência artificial já nos auxilia de forma extraordinária. Eu não consigo associar outra palavra a não ser extraordinário para esse mundo, com a inteligência artificial nos auxiliando a resolver os problemas do nosso cotidiano. E basicamente, gente, eu vou tentar não entrar em história da inteligência artificial para deixar esse vídeo muito longo. Eu quero muito deixar claro para vocês aqui, que a websérie foi toda assim, onde a gente pegou e colocou dentro da nossa realidade da estética. E no fim agora desse vídeo, o vídeo vai ser um vídeo curto e espero bem no ponto para vocês. Eu vou terminar o vídeo para falar de um projeto gigantesco em que a Adoxy hoje está inserido e mostrar orgulhosamente o que é esse projeto para vocês. E já respondendo algumas das perguntas que você pode ter sobre inteligência artificial, que não, a inteligência artificial não vai nos prejudicar, e na verdade ela pode nos prejudicar ou nos auxiliar. Ela pode impactar negativamente ou impactar positivamente. Na verdade, quem decide é você. É você que vai decidir se vai ignorar isso e achar que isso não tem nada a ver com a nossa vida na estética, e isso vai impactar negativamente, eu sinto muito lhe dizer. Ou se você que agora sabe que precisa se preparar para esse mundo novo que se apresenta, com esse mundo de tecnologias que se apresenta, você se preparando para isso, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta espetacular, vai ser uma ferramenta que vai ser imprescindível no nosso dia a dia, né? E inteligência artificial, gente, é uma maneira que as máquinas pensam para resolver problemas, tarefas, ou para executar tarefas que são atribuídas a ela, né? E como é que a inteligência artificial faz isso, né? Eu costumo resumir muito a inteligência artificial, né, a um resultado, né, que algoritmos apresentam, né, quando se deparam com um problema, né? Então, a linguagem da máquina, para que a máquina entenda um problema, né, a máquina precisa usar da linguagem dela, e essa linguagem dela, né, é a linguagem matemática, né? Inclusive, para que hoje existem máquinas como o Watson da IBM, por exemplo, ele lê textos, né? Então, o primeiro passo que a gente faz numa máquina como essa, que vai ler e interpretar textos, na verdade, começar a ensinar essa máquina, né? Como é que eu começo a ensinar essa máquina? É como um bebê que você ensina ele a andar, né? Você vê que ele está querendo levantar, você levanta ele vai tentar dar os primeiros passos e vai cair, vai começar a aprender com esses
com essas quedas, e você vai mais uma vez levantar ele vai começar a andar de novo. Então traçando esse paralelo com um bebê que está começando a andar, as máquinas aprendem desta forma, tá? Através de uma linguagem matemática que ela possa entender, e a partir de uma série de dados que ela consegue interpretar, ela vai responder a isso, né? Então, quanto mais dados e quanto mais entendível for para a máquina o problema em si, né, mais assertiva ela vai ser para a resposta, né? Para que isso fique mais claro, lembra que eu falei nos capítulos atrás sobre Big Data, sobre dados, quando eu falei que os dados hoje, as informações hoje é o novo petróleo. E por que é o novo petróleo, né? Porque a gente vai contar com a inteligência artificial para tudo na vida, né? E o grande problema é que a inteligência artificial, para aprender, ela tem que aprender com a gente. Só que vamos pensar na nossa realidade de uma clínica, e se hoje você tivesse um robô dentro da sua clínica. Vamos pensar que você ainda está na era que pega o papel e preenche a ficha lá, o paciente preenche a parte dele sobre a anamnese, você preenche a sua avaliação. O que você faz hoje com essa avaliação em forma de papel? Garanto aí para vocês que tem na clínica de vocês um lugarzinho destinado aí a esse monte de papel com essas fichas do paciente de vocês, e essa informação fica guardada lá, né? E você tem o costume de pegar essas fichas e ler depois? Eu acredito que não. Isso vai gerando apenas como um banco de dados para vocês, de forma analógica e de forma de papel, em que você não está usando, né, e que para a máquina também não serve, né? Então, hoje, quando a gente fala em digitalizar esses dados, é tornar estes dados, esta experiência que você teve aí na sua clínica, onde você fez a ficha, preencheu a anamnese do paciente, a sua avaliação, você realizou uma terapia com esse paciente e teve um resultado. Se você preencheu tudo isso e guardou, né, o que a máquina precisa, na verdade, é que você traduza tudo isso e toda essa experiência que você teve durante a sua vida clínica, você traduza numa linguagem que a máquina vai entender. E essa linguagem é a linguagem matemática, e a forma como ela vai começar a pensar são os algoritmos, né? E como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Eu vou tentar dar um exemplo bem recente, inclusive de uma das nossas tecnologias. Se você pegar um equipamento de laser para depilação, alguns desses equipamentos, eles têm lá uma tabela que você começa a preencher. O que é essa tabela? A primeira tabela é fototipo. E você coloca lá o fototipo, depois ele pergunta espessura do pelo, cor do pelo, e depois pergunta para você, você vai clicando na tela, até você colocar a região do corpo que vai realizar a depilação, né? E a partir do preenchimento desses questionamentos que a máquina te fez, a máquina vai te dar um resultado. Isso é inteligência artificial? Não. Tá? A máquina ela já vem com uma tabela, e de acordo com aquilo que você aperta ali, ela vai dar um resultado, e geralmente esse resultado que ela dá, as indústrias colocam o parâmetro mais moderado possível, mais conservador possível, até para não haver uma intercorrência. Só que a máquina ela não agiu de forma inteligente, porque até a quantidade de dados que está ali não lhe permite para isso, e ela não tem ali um mecanismo, um algoritmo para poder fazer análise desses dados, né? O Roloniac da Dox, o nosso LED de depilação, ele não tem nem sequer isso, né? E por que não tem nem sequer essa ajuda, e eu coloco ajuda muito entre aspas, né, sobre esse preenchimento automático, em que a máquina depois te dá um parâmetro, né? Exatamente porque ela não é inteligente, né? E exatamente porque a máquina não sabe do paciente, como você sabe, como você tem que analisar, como você tem técnicas, fez curso, você errou e aprendeu quando um paciente chegou lá e você imputou um dado e acertou, e às vezes imputou um dado e não acertou, não teve resultado, ou o que é infinitamente pior,
você levou o paciente a uma intercorrência. E isso acontece muitas das vezes, e às vezes a gente até não entende o porquê, né? Porque a gente tem uma certa experiência e depois um paciente acaba tendo uma intercorrência e ninguém entende qual foi a razão disso. E toda essa experiência que você adquiriu e você deixou guardada no papel, né, hoje a máquina precisa disso de forma inteligível para ela. Né? Então, você vê como uma coisa está ligada à outra. Então, Big Data é exatamente isso. A gente está aí fazendo essa escavação atrás dos dados, porque isso hoje é o novo petróleo. Isso é ouro, gente. Tá? Então, o que a Doxy hoje, quero apresentar para vocês isso, né, como que a gente vai estar respondendo ao mercado, né, estar respondendo, na verdade, a gente não é ao mercado, porque o que motivou a Doxy de fato investir em inteligência artificial é porque a Doxy não virou as costas quando um paciente é machucado e infelizmente a nossa máquina está ali. E isso acontece, e isso a gente não virou as costas para isso. A gente infelizmente também sabe que existem maus profissionais na área da estética que fazem mau uso de equipamentos, profissionais que não são profissionais, que não buscam conhecimento, que sequer preenchem uma ficha de anamnese, sequer documentam o que estão fazendo, né? E saem aí aplicando terapia. Bom, a gente já conhece o mercado que a gente tem e não é para esses profissionais, sinceramente, que a Doxy produz máquinas e a gente pensa estética, né? Só que a gente não pode virar as costas para essa realidade. E o que a gente quer hoje, né, é pensar nisso, no melhor resultado possível para o paciente. Imagine, vocês sabem disso, que um paciente, às vezes, ele vai buscar um tratamento estético, só que o tratamento estético é a ponta de um iceberg para um monte de problemas que o paciente tem. Garanto para vocês que estão me assistindo aí que a clínica de vocês funciona como um grande ouvido aí para essas pessoas, né? E essa pessoa decidiu mudar, fazer algo na vida dela para mudar. E a gente sabe que o ponto de partida, às vezes, para uma grande mudança da vida da pessoa é a estética. Agora, imagine no impacto negativo quando, às vezes, um paciente que está com um monte de problema que não é estético e ele vai num lugar, cai nas mãos de um mau profissional e acaba levando esse paciente a uma intercorrência. É um desastre completo com consequências terríveis. E é pensando nisso que a Doxy resolveu entrar para o mundo de fato da inteligência artificial e como a inteligência artificial pode nos ajudar a resolver esses problemas, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é se aproveitar do conhecimento extraordinário que muitos profissionais da nossa comunidade da Doxy usam os nossos equipamentos, têm resultado extraordinário, não levam pacientes à intercorrência, e o que a gente quer é imputar isso numa linguagem entendível pela máquina e que essa máquina comece a ser aí a sua auxiliar dentro da sua clínica e dentro aí da sua vida e que ela ajude você a isso. Eu vou deixar e vou encerrar aqui essa websérie falando desse projeto da Doxy, que é um projeto gigantesco. São mais de 1.500 pacientes, de voluntários que estão cedendo os seus dados para a nossa inteligência artificial, para que ela comece a aprender sobre, primeiro, a análise do paciente. São muitas variáveis, né? Quando a gente, por exemplo, está falando do Holoniac, que vai ser o primeiro equipamento nosso que vai ser agraciado pelo uso da inteligência artificial, tem tanta coisa para a gente analisar, né? Então, se você pegar a quantidade de variáveis que devem ser analisadas e que vão decidir lá no fundo qual vai ser a densidade de energia, qual o modo de aplicação que vai ser feito, qual vai ser a largura de pulso, vai fazer
vai ter mais número de pulsos, a gente vai dividir esses pulsos, né? Qual que vai ser o tempo, qual que vai ser o intervalo desse pulso. Então são muitas variáveis lá antes, variáveis do paciente, depois as variáveis que o profissional tem que fazer, as medições, por exemplo, numa criolipólise você tem que medir a área que vai receber o tratamento, na criofrequência você tem que fazer a análise do histórico do paciente, se ele pode ou não fazer radiofrequência. Então, pense no mundo de variáveis que existe, né? E que o uso da inteligência artificial vai conseguir pegar todos esses dados, todas essas variáveis, e evidentemente a capacidade que a máquina tem e a velocidade que ela tem de fazer essa análise de padrões, e a partir dessa análise de padrões ela conseguir chegar num número de sugestão de parâmetro, e ela também vai sugestionar para vocês, né, qual é a possibilidade de risco se você imputar esses dados. Então é muito mais uma ferramenta, é muito mais completa do que uma simples tabela onde você preenche 2 a 3 dados, né? Então esse grande projeto que a Doxy está fazendo é pensando no paciente e pensando em você que esteve esse tempo todo dentro do ambiente clínico, pensando nunca em errar, pensando sempre em acertar. E o que a gente quer com essa ferramenta extraordinária, que ela vai se chamar Mari, em homenagem a Marina, a filha do Tiago e da Michele, que eu me inspirei nela, porque exatamente desde que ela nasceu, eu vejo ela aprendendo e se desenvolvendo, e o que eu quero para nossa Mari é exatamente isso, que ela seja essa ferramenta para vocês, uma ferramenta extraordinária. E para encerrar, gente, tudo isso a gente está falando de inteligência artificial. Eu quero aqui trazer o meu amigo e mostrar para vocês que ele mesmo vai responder. Olá, eu sou o Timbot. Sou um robô programável, por isso, posso ser utilizado em diversas áreas das empresas. Hoje eu trabalho como um recepcionista em uma universidade, como um gerente em uma empresa de desenvolvimento de software. Conte comigo para ajudá-lo. Agora é só nos responder, Timbot, o que é a Mari. A Mari, sigla em inglês para Inteligência Pesquisadora de Estética Multiuso, é a inteligência artificial da Doxy. Ajudará profissionais da área estética, através de machine learning, sugestionando parâmetros mais assertivos e seguros a partir da análise da anamnese dos pacientes e da própria experiência adquirida e compartilhada pelos usuários dos equipamentos da Doxy. Como vocês humanos dizem, a Mari será o braço direito das profissionais da estética. E com essa explicação sobre inteligência artificial, encerramos a websérie da Estética 4.0, e agradecemos do fundo do coração do Eduardo e dos meus microtips a audiência de todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao futuro da estética. Sejam todos bem-vindos ao mundo de inovações da Doxy.